O presidente Lula classifica como desrespeitosa e afrontosa a taxação de 50% dos produtos brasileiros anunciada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Em entrevista à TV Globo e à Record, Lula citou a possibilidade de acionar a Organização Mundial do Comércio e disse que, se não houver diálogo, o país vai adotar medidas equivalentes. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou que vai convocar empresários brasileiros que exportam para os Estados Unidos para discutir qual será a reação ao tarifaço de 50% anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contra produtos do Brasil. A medida deve começar a valer no dia 1º de agosto e foi classificada por Lula como inadmissível. Em uma entrevista que foi concedida na noite de quinta-feira ao Jornal Nacional, o presidente Lula disse que a decisão de Trump tem viés político e está diretamente ligada ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro pelo Supremo Tribunal Federal. Bolsonaro, que é réu por uma suposta tentativa de golpe de Estado. Lula afirmou que, se confirmada essa decisão de tarifar os produtos brasileiros, o país vai acionar a Organização Mundial do Comércio e, se necessário, aplicar a Lei da Reciprocidade, que foi sancionada por ele em abril. O Brasil utilizará a lei da reciprocidade quando necessário. E o Brasil vai tentar, junto ao OMC, com outros países, tentar fazer com que a OMC tome uma posição para saber quem é que está certo ou que está errado. A partir daí, se não houver solução, nós vamos entrar com a reciprocidade já a partir do 1º de agosto, quando ele começa a taxar o Brasil. Nós entendemos que o Brasil é um país que não tem contencioso com ninguém, nós não queremos brigar com ninguém, nós queremos negociar e o que nós queremos é que seja respeitado as decisões brasileiras. Lula também criticou duramente a forma como Trump comunicou a decisão, por meio de uma carta que foi publicada em seu site. O presidente brasileiro diz que não aceitará ofensas contra a soberania do país. O que eu acho um desaforo muito grande de não dá para aceitar é um cidadão, um presidente de um país importante como os Estados Unidos, conversar uma carta para mim, mandada por um site, avocando o fim das caças às bruxas a um ex-presidente que tentou dar um golpe nesse país. Ele não tentou dar um golpe, ele tentou preparar a minha morte, a morte do presidente da Suprema Corte, que na época era o Alexandre de Moraes, a morte do vice-presidente. E não é ninguém da oposição que está falando, são os militares que estavam com ele. Se tivesse um Capitólio aqui e o Bolsonaro tivesse feito o que fez o Trump nos Estados Unidos, ele também estaria sendo julgado. A segunda coisa é que é inverossímil o fato pelo qual se aumentou a tarifa. O presidente Trump deve estar muito mais informado, porque nos últimos 15 anos, o déficit para o Brasil é de 410 bilhões de reais entre comércio e tarifas. Portanto, não existe explicação a não ser uma falta de informação e depois tentando atrapalhar uma relação muito virtuosa que o Brasil tem com os Estados Unidos há 200 anos. E o dia também foi de reação no Congresso Nacional. Os presidentes da Câmara e do Senado, Hugo Mota e Davi Alcolumbre, divulgaram na quinta-feira uma nota conjunta defendendo que o Brasil responda, mas com diálogo, equilíbrio e firmeza. Ambos destacaram que a lei da reciprocidade é um instrumento legítimo e que poderá ser usada para proteger a economia nacional e os empregos dos brasileiros diante da decisão de tarifar os produtos brasileiros. De Brasília, Pedro Nascimento.